o CEO do Flow, resolveu falar sobre tudo. O Igor tem uma versão, o Monark tem uma versão, e o CEO do Flow decidiu hablar. O Geiger, a Monark falou. Pô, e o Monark, quando ele dana pra acelerar com uma coisa, né? Quando ele dana pra encrespar com uma coisa, ele é meio que sem limite. Chegou até o limite de falar que estava sendo roubado pelo Igor 3K na famosa Coisa séria, né? divisão. Você já fez o react já, Altamir? Já fiz ontem do Igor, do Monark, ainda não fiz hoje não. Mas eu já fiz quando o Monark começou com esse papo aí, eu já fiz. Eu vi o vídeo do Igor ontem e vi hoje o do Monark reagindo ao Igor. Pois é, cara. O que você tem informações aí pra gente? Dá uma contextualizada aí. Cara, eu acho que assim, primeiro... Olha aí, ó. Chat, alguém sabe se o Saddam, Samuel Saddam, exatamente, publicou o artigo dele? Ainda não, meu professor ainda não deixou publicar. Já tá eliminado o Uruguai, não alcançou a Argélia. Já tá eliminado, gente. Ambos são justos em relação à forma como foi criada as coisas, tanto que eles mais falam as mesmas coisas do que divergem. O Monark a todo momento fala assim: entendo que isso aconteceu, mas então me pague como contrato. E acho que ele tá certo, é justo que ele queira receber os valores que são dele por direito. Acho que tem uma questão contratual que é um fato, que eu já posso entrar depois um pouco de detalhe, mas o porquê que ele é feito com uma condicional, né? Que é a condicional de dar lucro. Porque ele é um contrato quando ele é assinado Olha, onde compra o like, Sassá? O pessoal não quer dar like. Érico mandou R$2, R$1,50 foi pro YouTube. Vamos curtir na live, vamos lá. Em algum lugar de risco, e o lugar de risco ali era o tempo para tomar decisão, o tempo para passar, para desenhar uma linha, né? Um tratado de Tordesilhas entre as coisas, você costuma fazer condicionalidades. Então, imagina se fecha por 10 milhões o contrato e depois de 6 meses faliu mesmo. Acabou o Flow Podcast, não existe mais, mandaram as pessoas embora e aquele projeto não conseguiu prosperar sem a ausência do Monark. Seria justo o Igor ter que pagar ainda? Não, sem a ausência não, com a ausência, né, pô? Sem a ausência, com a presença dele, né? Assim, 10 milhões? Não. Então talvez deveria ser 0. Então, se faz um contrato quando se faz um contrato de risco, se coloca uma condicionalidade e se faz um modelo de quase que uma Meu irmão, quem que tá passando pano pro Tami, pô, por favor? aposentadoria assistida. Então, se o Monark não pudesse mais produzir também novamente, pelo menos ele sabia que por 20 anos ele tinha 50 mil de renda garantido. Desde que o programa desse lucro, obviamente. Gente, precisamos de 2 likes aí. Vamos lá. Então... Peraí, só explica de novo, porque eu não sabia esses detalhes do contrato, isso é importante. Como é que funciona? O contrato tem alguns gatilhos? Tipo assim, os 50 mil... Exato, ele tem um gatilho. Se tivesse gatilhos, é isso? Isso. Então, por exemplo, imagine que eu fecho com você... Tem um gatilho de pressão na última parte do terço, no último terço, e que quando a gente faz a dobra no último terço para fazer o gatilho de pressão, o Luiz acaba... um contrato onde eu quero comprar uma máquina sua. E você quer muito vender, achar uma condição, porque a gente vai ter um racha. Então, a máquina já ficou comigo e você vai ter que ser dela para mim. Se eu vou trabalhar em relação a essa máquina e eu não posso te devolver o nome em troca desses mesmos 10 milhões, porque, por exemplo, o Monark está disposto a receber de volta o nome ou algo do tipo e perder os 10 milhões, não receber nada desse contrato? Não, é um contrato que ele firmou e que ele quer também seguir recebendo. Então você põe cláusulas, por exemplo, a Magalu quando comprou a Kabum. Eu vou te pagar X milhões de reais pela empresa, mas... Valeu. Que é isso, velho? Porra é essa, velho? Ai! Ei, Sassá! Por que é que você tava me ligando hoje, hein? Tá ligando não, cara. Menino de discórdia, você me ligando. Você Ah, nunca tá me te ligando, atende. porra Aí me ligou nenhuma. hoje, aí.
Já bem isso. Tava te ligando porra Vai, nenhuma. Maxwell. Ah, caralho. Vamos lá. Preciso de 9 likes aí, gente. 9 likes. Vamos lá. Mas eu tenho um condicionamento maior se eu, tipo, essa empresa der XYZ resultados. E foi a mesma coisa o princípio do contrato com o Monark. Então, se eu tenho lucro, ou seja, eu consegui manter de pé a estrutura, justo que o valuation dessa empresa seja 20 milhões. Caiu 50%, daria 10 milhões. Pode crer. Se, por exemplo, nos próximos 12 meses o Flow faturasse R$1 milhão e tivesse contas para pagar de 5 milhões, ou seja, um prejuízo de 4 milhões, quanto vale a empresa? Para muita gente vale zero. Porque a sua empresa que dá um prejuízo de 4 milhões de reais no ano, não vale nada. Então, achou-se um bem comum em relação a garantias que o Monark teria para, caso não pudesse produzir mais, ter um mínimo para ele se reinventar, no valuation, que era um valuation pré-acordado entre os dois já desde prévias datas, entendeu? Eles já tinham recebido propostas nesse valor, inclusive, antes desse contrato. Então, se resgatou uma proposta antiga que eles tinham antes do tal do Monarch Day, e aí ficou-se a missão de Igor vai trabalhar com a estrutura, com a equipe e com tudo que foi criado para gerar esses valores e pagar essas condições. Ponto. Só achei, assim, eu acho que, em geral, tudo foi muito justo, como os dois se posicionaram, apesar de estarem discutindo coisas diferentes em alguns momentos. Mas achei interessante que o Monark, a economia afeta, né? Que ele fala um pouco sobre a estrutura, e que a estrutura que o Igor montou e quis montar, por horas, ele fala que isso foi a coisa boa que aconteceu, e o ativo principal de ter deixado o Flow, porque existia uma estrutura que sabia vender, que tinha comercial, que tinha agência, que tinha tudo desenhado, e ao mesmo tempo era isso que era o vilão. Então, há sempre debates que podem ser discutidos depois da obra pronta, né? Até mesmo a discussão sobre a casa, né? A Flow House. Mas, o Podpah foi lá e fez a Podpah House. Então, talvez não é uma questão de o plano é o certo ou não certo, e sim o quanto isso deu certo na hora dos fechamentos, das marcas que vieram. E muitas marcas não vieram também para a Flow House por causa do cancelamento ainda. Então, é sempre uma questão de ovo ou galinha, né? Mas se perdeu-se muito no processo, e o ideal seria que tanto o Flow quanto o Monark tivessem com o contrato até hoje em harmonia. Mas eu entendo também que o Flow não teve lucro em muitos desses meses. Então agora é uma questão de os advogados e o próprio Monark e o Igor mostrarem as relações de contas para demonstrar que estão operando corretamente com o contrato, e para mim seguir isso aí. Então eu não vejo grandes novidades nisso não. Então, o que eu vi, assim, que eu acho que impacta diretamente, até na relação da galera que tá vendo a discussão entre os dois, é muito compreensível quando você fala que, por exemplo, o Flow não tinha capital nenhum, realmente estava falido, e como é que o Igor ia pagar o Monark no primeiro instante? Realmente não tinha grana para isso. Então, daqui um ano, se tudo der certo, eu começo a pagar, acho que teve alguma coisa nesse sentido, e é compreensível. O outro ponto é que eu vi uma entrevista do Igor falando que o Flow, por exemplo, num ano era para ter faturado 75 milhões, mas não deu a mesma coisa, ia faturar uns 50 milhões esse ano. E se o Flow realmente tá faturando 50 milhões, mano, aí eu acho que já dá pra... Concordo 100% com você. Não, mas faturamento não é lucro, pô. Faturamento não é lucro. Vi esse vídeo do Igor também. Eu não estava mais na empresa, né? Então não posso falar sobre os números de faturamento. Não sei se chegaram a esse faturamento ou não. Não sei se tem algum vídeo dele confirmando que eles faturaram isso. Mas concordo que nesse faturamento deveria-se ter um lucro capaz de pagar o Monark todos os meses. Então aí, de novo, para mim é um ponto de sentarem os dois juntos, mostrar o que foi a realidade do financeiro e, com base na realidade do financeiro, pagar ou não pagar. Ponto. Mário, você também que esteve lá numa posição até também de... Acho que tá voltando aí. Pera aí, o áudio tá voltando. Aí, vamos lá. Ô, Mário, você que esteve lá também numa posição... Mário? Até semelhante a uma outra polêmica que aconteceu também na pronunciamento do Igor, que foi a questão do Serjão, né? A parceria que tinha ali o Serjão, que pelo Igor descreve, não era em parceria, né? Era um funcionário e tal. Mas assim, para quem tava de fora,
era um podcast que era meio que também anexado junto com o Flow, assim como a gente enxerga o Critiquei quando estava lá dentro do Flow, né? Então, se puder falar como se eram relações distintas ou se era mais ou menos igual e tal, e o que você pode comentar pra gente desses episódios aí? Eu vou dar um pano de fundo pra galera para entender um pouco o que era o Flow, né, na época que a gente estava lá, né? Meio que, bem resumidamente, né, quando o Critiquei chega, né, eram poucos podcasts que já estavam ali fazendo, né? Todo mundo sabe que muita coisa era gravada dentro da casa antiga, né, que eles tinham. E a gente chegou nesse contexto. Então foi meio que, até nas nossas primeiras conversas, a gente brincava assim, a gente falou, pô, vocês ajudam a gente a estruturar o nosso podcast, né, o Critiquezinho, e a gente ajudava a tornar aquilo uma empresa, né, e aí o Geiger entra nesse contexto, né, como no início ele brincava, né, eu sou um curioso aqui dentro para entender o business, depois virou um CEO dentro, né. Acho que ali, nesse contexto, quais eram os programas que estavam entrando? Tinha o Enxuga Gelo, do Freud, tinha o Petri, gravava lá dentro, o Arthur Petri, tinha um programa do Favela Invest. Caralho, o Petri gravava lá? Cometa, também do Masca, a gente, aí depois veio o Avesso, o Noir, né, do Paulo, o programa da Amy White também, tava lá, e as meninas do Vênus, né? Quando a gente chegou, as meninas do Vênus, elas eram as iniciais. Depois começaram aí uma ideia das verticais. Por quê? Porque alguns assuntos eram... Se olhar, cada podcast que estava meio que ali junto, tinha às vezes um entrelaçamento, mas no geral, focos de ataque diferente, né? Gente, não é Mania House. A Mania House tá morta, né? Por favor. Então, por exemplo, já tinha Flow Games depois de um tempo, o Sport Clube. Então você já, né, na casa nova, ela conseguiu, né, nessa casa onde está hoje o Flow, onde tem vários estúdios, já começou a tomar uma outra característica, né? O Ciência Sem Fim também nessa época, né? É isso que eu ia falar. O Ciência Sem Fim, ele é bem lá de trás também. MC Hertz. Daria também pra deixar mais música de personagem desbloqueado. Versão mais refrão, chiclete, chegando sem crachá. Não sabem onde pôr, então deixam pra lá. Afropege, talvez negro, não sei. Sou pardo no limbo, foi assim que eu espanei. Nem branco, nem preto, nem tom definido. Sou arquivo final, agora vai corrigido. Basicamente bege, confusão de raiz. Uma escala de cor que nunca foi feliz. Espectro bege, no meio da grade, espectro bege, sem unanimidade, espectro bege, par do prêmio talvez, sou DLC da miscigenação outra vez. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, gente, por favor. Gente, precisamos de 4 de novo. De 4, por favor. Vamos lá. Quando o Critiquei chega, o Ciência Sem Fim foi bem simultâneo, assim, né? E eles foi uma semana depois que a gente chegou. Uma semana depois, uma coisa assim. Só que aí que tá, né? Acho que o Sergião, não sei, realmente eu não assisti ele falando, eu só vou pegar pelo que eu vi do Igor comentando. O Sérgio faltava e tudo mais. Pelo que eu escutava, assim. Às vezes ele não ia. Não sei ali, às vezes o Igor coloca muita coisa carregada e tudo mais, né? Como se fosse uma coisa assim. Só que assim, não podemos esquecer que o Sérgio também é um medalhão entre os criadores de lá, não tem nem comparação. O Geiger aqui com o Sérgio Sacani, em termos de audiência, né? A gente nem trabalha a nossa autoridade, honestamente, né? Gente, não tem curso, por favor. Isaías, querido, não tem curso. Então, assim, é muito triste você ver que um grupo onde já teve tantos criadores, com tantos alvos, sob a égide do programa, que conseguiu transformar a comunicação no Brasil. Olha como o podcast é consumido, né? Então, assim, toda a inspiração para todo mundo é que os caras terminem assim, inclusive com os seus talentos, como é o caso do Sacani. Porque, assim, vamos lá, é fato, né? Se o que o Igor diz é verdade, que o Sacani ele estava faltando muito, nessa jornada final, eu via ele bastante, mas no Redcast, entendeu? Então, assim, ele, além de faltar, estava indo fazer em outros lugares. Cara, o Sergião sempre foi assim, ele sempre foi em todos os podcasts. Ele vai em vários, de determinados assuntos, a galera chama, ele vai, e ele realmente tem essa pegada. Eu acho até legal do Sergião, podcast menor,
Ele dá as caras, isso é bem legal. É assim, Só que o ponto é quando você falta ali. Só que assim também, né? Vamos lá. O que talvez não se explica muito bem é que, e deixa a galera, talvez numa posição de que ele olha como um funcionário. Ah, ele era um funcionário, então. É um criador que era um funcionário. Exclusivo, ele chega a falar. Tinha um contrato de exclusividade. Exclusivo, mas vamos lá. Se eu tenho um talento como o do Sérgio Sacani, eu vou deixar ele só fazendo podcast. O Sérgio Sacani, ele fechou a agenda em teatro para falar de ciência. Não é ele no palco sozinho, não. É chamando físicos, chamando astrofísicos, chamando gente de biologia, tudo. Ele fechava palco no teatro. Então, assim, é um talento com, digamos, um quilate no digital, que você tem que tentar fazer outras coisas. E, normalmente, a galera tem essas vontades. E aí vale a pena lembrar que, nessa época, o Geiger já não era mais CEO. Né? Porque, até onde eu lembro, o André, ele conversava com todos os criadores lá. Conversava com a Amy, conversava com o Rafa Bittencourt. Tinha um projeto de verticais. O Rafa Bittencourt com o Amplifica, que ainda existe, né? Um excelente programa, eu gosto bastante. Olha quantas coisas não podiam ser derivadas daquilo. Que é, por exemplo, ter um festival Amplifica. Ele fez por conta. Eu não tô entendendo aqui. Ele tá escaralhando o Sacani? Ele disse isso mesmo? Sacani é um palhaço, tinha que estar no teatro? Cara, eu vou te falar, eu achei isso pesado, tá? Mas cada um,